Ok, minha gente, já de volta. E a Original tem ofertas aí. Todos os dias a Original tem ofertas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar as ofertas da Original Drogarias para hoje. Preste atenção nisso. Daqui a pouquinho, as ofertas da Original Drogaria para hoje. Eu abri o programa, quase todos os dias eu falo sobre isso, sobre a importância do voto. Mas não é só sobre a importância do voto. Eu chamei a atenção, inclusive, que você faz política dentro da sua casa. Você é o prefeito da sua casa, a prefeita da sua casa, né? Você tem seus filhos que são os assessores, os ministros. Porque a política ela está na vida de todo mundo, ela está dentro de casa, ela está na sua rua, no seu bairro, ela está na sua cidade, no seu país, não tem como fugir disso. E as pessoas falam, eu não quero saber de político, mas quem dirige o país é um político, quem vai dirigir Teresópolis a partir do ano que vem é um político. E aí eu comentei também da importância do seu voto para que a gente juntos possamos cobrar dos novos vereadores e do novo prefeito. A pergunta que eu vou fazer e o assunto que eu vou levar com o Dr. Ricardo hoje é exatamente isso. Que direito nós temos de cobrar? Nós podemos cobrar? Como é que a gente faz para cobrar de um prefeito? Como é que a gente faz para cobrar de um vereador? E eu posso ir no vereador e chegar para ele e pedir um quebra-molas na minha rua? Eu posso pedir isso ao vereador? Eu posso pedir ao vereador para botar um braço de luz na minha rua? Isso é a função do vereador? É importante que você saiba disso. Doutor Ricardo, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todo mundo aí que nos assiste. Um monte de pergunta, hein? É mesmo. Então, cobrar, né? Cobrar do vereador e do prefeito, quando eles ganham e passam a exercer o mandato, é nossa obrigação. Nós temos o dever de cobrar. Nós temos o dever de querer saber como que eles estão trabalhando e exigir deles exatamente que eles cumpram o que eles prometeram. Isso aí é um dever que o cidadão tem que ter. Até porque é a única forma que... não digo a única, mas é a melhor forma que o cidadão tem para exigir que esse vereador ou que esse prefeito faça o que tem que ser feito. Até porque o que ele quer de novo, dali a 4 anos, é voto. É isso que ele quer de novo. E para ele conseguir voto, ele precisa apresentar serviço. Não tem jeito. Então, se ele não apresentar esse serviço, ele não vai conseguir. E aí precisa, sim, se exigir do vereador, precisa exigir do prefeito. O que muitas vezes acontece é a gente, como sociedade, não saber qual é a função de cada um. E aí a gente exige o que não é da competência de cada um deles. Colocar postes de luz, colocar quebra-mola é atribuição da prefeitura, não é do vereador. E aí, muitas vezes, você vai pedir ao vereador, o vereador vai e exige que o prefeito faça para ele conseguir ali os benefícios disso. Isso pode acontecer? Sim, isso acontece. Mas quando isso se transforma na única forma do vereador ganhar voto, isso passa a ser muito ruim. Por quê? Ele só passa a fazer isso, e aí ele não transforma a cidade, ele não muda a realidade da população. E a população vai passar eternamente pedindo isso para tentar uma ajuda ali e não consegue fazer com que a cidade melhore de fato. E as pessoas pedem, Ricardo, elas pedem para elas, o que elas querem ali na sua rua, elas não estão visando a comunidade, elas estão visando elas próprias. Eu vou te dar um exemplo, ali em Araras, num espaço de 100 metros, nós temos 3 quebra-molas. Que coisa mais idiota aqueles 3 quebra-molas. Quer dizer, 2 dos 3. Nós temos um quebra-molas que agora recentemente eu descobri que foi um vereador que mandou botar. Eu fui saber. Como é que você conseguiu esse quebra-molas aqui? Não, eu pedi o vereador. Uhum. Aquele quebra-molas... Ali tem a escola Helena de Paula Tavares, a escola de Araras. Sei. Uhum. Não é lá perto da Casa de Cultura, não. A outra em frente à praça. Sei. Tem um sei qual é. Sei. Uhum. Sei, sim. Então, quem vem do bairro de São Pedro, eram 2 quebra-molas. 2 antes da escola. Obviamente, você tem que passar devagar em frente à escola. E a faixa de pedestre. Então, você tinha um quebra-molas, 20 metros depois, outro quebra-molas. Absurdo, né? Os 2 antes da escola. Uhum. Eu não sei para que os 2 ali. Um resolveria a questão. Um já resolveria a questão. Então, tem um dentro da curva e o outro 20 metros depois. Um resolveria a questão. Agora resolveram botar um terceiro antes desses 2. É isso. Que ele não diz nada, coisa nenhuma, nem para onde ele vai. Até tem uma igreja, estão fazendo uma igreja ali. Pode ser que seja por isso. Mas aí eu perguntei a uma pessoa, eu falei, como é que conseguiram esse quebra-molas aqui? Aí eu falei com o vereador fulano de tal e ele botou. É isso. É isso. Mas é assim que funciona. Infelizmente é assim que funciona. E aí você não tem políticas públicas adequadas ao município.
Porque o vereador passa a fazer isso e não exige exatamente uma política de mobilidade urbana da prefeitura. O cidadão, por sua vez, quer o quebra-molas, porque ele acha que vai resolver o problema. Não resolve, só piora. Não resolve. Só piora. Mas aí, por conta disso, ele acaba votando naquele vereador porque fez aquilo para ele, agraciou ele daquela forma. Mas a cidade só vai piorando. E o que você tem que ter realmente é a população exigindo mudanças reais. Que eu preciso realmente de um sistema de mobilidade urbana correto, adequado para a cidade, que seja bem estudado e que seja aplicado. Aí você consegue fazer. Só que o que, por exemplo, né, eu assessoro vereadores e tudo mais, o que muitos deles reclamam é quando a gente faz esse tipo de serviço, a sociedade não vê. E a sociedade não vendo, eu não vou conseguir voto. Então ele acaba preferindo muitas vezes fazer aquilo ali. Coloca um poste ali, coloca um ponto de luz, atende a alguma coisa, manda botar um asfalto, melhorar o asfalto, tapar um buraco. E isso para ele percebe, né, ele percebe que daria voto para ele. Mas ele mudar a cidade, transformar essa cidade, não muda. Até porque quando você faz isso, muitas vezes o que o prefeito faz é, eu é que fiz, e não com o auxílio dos vereadores. Então começa esse embate, e aí o que acontece é a sociedade sendo prejudicada. É a cidade sendo prejudicada sem nada que, de fato, realize uma mudança que melhore realmente a cidade. Eu fiz um comentário hoje sobre a coluna do Vanderlei, agora eu não vou citar o nome da vereadora, né? Não posso, mas na hora eu posso, até porque ela é uma vereadora, um projeto muito interessante, em que obriga os irmãos a estudarem na mesma escola. Excelente projeto. Você vê que excelente. Que é isso, né? Porque um irmão protege o outro, um irmão toma conta do outro, aí você bota um irmão aqui e o outro irmão lá numa escola 2 quilômetros depois. Então, esse projeto eu achei sensacional isso aí. Você ter a família, os irmãos na mesma escola. Na mesma escola, exatamente. Aí os dois vão juntos para a escola, os dois voltam para casa juntos. Isso facilita muito e melhora muito a vida das pessoas. Isso é o que o vereador tem que fazer. E aí a prefeitura tem que aplicar. Exatamente esse é o trabalho que tem que ser feito. O que, infelizmente, muitas vezes não é dada essa atenção. O prefeito pode vetar os projetos, como foi o caso, coincidentemente, dessa mesma vereadora, né? O projeto do leite materno, da reabertura do banco de leite. O projeto passou aprovado, muito melhorado, e aí o prefeito vetou. O prefeito vetou. E aí tem que voltar para a Câmara derrubar o veto. Mas aí a Câmara derruba o veto e muitas vezes o que o prefeito faz, como ele não gostou do projeto ou não foi algum vereador ligado a ele que fez o projeto, nada disso, aí ele, tem que aplicar. Aí ele entra com uma ação judicial dizendo que aquilo ali é inconstitucional, porque não foi erro de iniciativa, algo nesse sentido, e a cidade continua sendo prejudicada. Aí é que vai a pergunta. Tá? O que o munícipe pode fazer? O que o eleitor pode fazer num caso desse? Por exemplo, banco de leite. O prefeito vetou e não tem o banco de leite. O que as pessoas podem fazer? Pressionar o prefeito, exigir que ele cumpra. Se ele vetou, por exemplo, num caso, né, ele vetou porque ele entende que seria iniciativa dele. Então, que ele apresente imediatamente um novo projeto com a iniciativa dele. Por quê? O que ele diz muitas vezes, eu estou vetando porque aumenta o custo. E aí, quando eu tenho que aumentar o custo O que acontece, né? Quando a gente aumenta o custo de algum projeto, e aí você gera despesa para o município, a regra é, tudo que gere despesa para o município tem que ter iniciativa do executivo, iniciativa do prefeito. E essa realmente é a regra. Tá? Então, o vereador simplesmente não pode apresentar um projeto sem essa questão da despesa em si. Se eu estou aumentando a despesa, eu preciso que essa iniciativa venha do prefeito. Mas o que o prefeito faz? Ele não toma nenhuma iniciativa, obriga o vereador a fazer, o vereador faz um projeto excelente, tudo, manda. Se ele concorda com o projeto, ele sanciona e inicia a aplicação. Como que ele inicia a aplicação? Vou organizar o orçamento e vou aplicar. Aí ele justifica o seguinte, eu estou vetando porque não veio com a minha iniciativa. O que a população tem que fazer? Tudo bem, você quer fazer isso? Então apresente um projeto. Faça um projeto da sua iniciativa e exigir isso do prefeito. E enquanto o prefeito não fizer, tem que cair na conta dele que ele não quer fazer. Que ele não quer fazer o aleitamento materno, que é essencial. Mas por que ele não quer fazer? Muitas vezes porque aquilo ali não dá voto, aquilo ali não tem interesse da população. Se a população começa a exigir, não digo não tem interesse, a população não está ciente disso muitas vezes, a população não sabe o que está acontecendo. E aí vetou ali, aquilo ali está engavetado e acabou.
Né? Quando a população participa ativamente e percebe, olha, ele vetou, mas não era para vetar, a população vai em cima, ele vai ter que fazer, não tem outro caminho. E aí ele acaba tendo que agir. Eu não me lembro de nenhum prefeito em Teresópolis, e eu quando digo nenhum, é nenhum mesmo, que tenha ajudado a criação de... Eu posso estar errando com esse nenhum, mas eu vou voltar, vou continuar com nenhum prefeito, que é as associações de... Ele promover a criação de associações de moradores. Ao contrário, eles não querem as associações de moradores. Sim, eles não querem porque a associação de moradores é exatamente um dos caminhos que você tem para pressionar o prefeito. E aí tudo que ele não quer, porque aí ele consegue botar a mensagem que ele quer na cabeça das pessoas. Quando eu tenho associações fortes, né, a gente até na semana passada falou sobre isso, quando as associações elas são fortes, elas de fato conseguem representar a sociedade, elas podem ser um grupo que apoia o prefeito em atividades boas, em atividades que de fato façam com que a cidade melhore, ou elas podem ser o que, infelizmente, é o que o prefeito muitas vezes vê. Elas passam a ser um problema para ele ali, né? Uma pedra no sapato dele ali. Então, ele faz de tudo para que aquilo não exista. Por quê? Quando ele faz isso, no máximo que ele acaba fazendo, quando está chegando perto da eleição, ele bota um cabo eleitoral dele ali. É uma associação sem muita representatividade, mas é alguém que está ali para pedir voto para ele. Ele controla a associação. E aí ele controla a associação. Só que a sociedade, de um modo geral, o que ela começa a perceber? Essa associação não me representa mais. E aí ela passa a não dar mais importância àquela associação. Continua existindo no papel, mas passa a ser ocupada apenas por cabos eleitorais dos políticos. E isso é péssimo para a cidade. Pois é, gente. Tudo isso que a gente está falando, eu estou chegando, eu estou encaminhando o bate-papo com o Ricardo, que eu quero chegar num determinado ponto. Tá? Chegamos à associação de moradores, que elas ainda existem no município. Tem uma ou outra aí, mas na esmagadora maioria dos bairros, das comunidades, ainda existem as associações de moradores. E as que existem, talvez sejam controladas por políticos, o que você não pode permitir. A tua associação ela tem que ser controlada por você. Por você que é da associação, pelo presidente e pela sua diretoria. Aí eu te pergunto, Ricardo, por que isso acontece? Esse controle, por que as associações não existem ou não querem mais existir? Seria por falta de conhecimento político, inércia do povo com a política? Sim, eu vejo que a sociedade não entende a força que ela tem. Para mim, o primeiro ponto é esse. A sociedade não entende a força que tem. Porque quando ela entende essa força, aí ela começa a transformar. Aí os próprios moradores pensam o seguinte, eu vou gastar um tempo aqui por semana tentando lutar pelo meu bairro? Vou. Mas eu entendo que eu tenho essa força, que eu vou conseguir. E aí os moradores começam a se reunir, começam a se unir, e a força que eles têm é absurda. É tudo que político não quer, tudo que político morre de medo. Porque quando eles se reúnem de fato e mostram a força que eles têm, eles derrubam prefeito, eles derrubam vereadores, eles derrubam todo mundo, eles são capazes de fazer isso. A sociedade é capaz de fazer isso, é ela quem comanda isso. Só que ela não entende a força que ela tem. E aí ela acaba deixando isso de lado. Por outro lado, como ela muitas vezes por não entender essa força que ela tem e o político começar a entrar nesses meios, a própria sociedade muitas vezes olha, a associação de moradores é para o cabo eleitoral. Então é para o cabo eleitoral, deixa ele fazer o que ele gosta lá de fazer. E pronto. E aí ela não participa e ela não derruba aquele que está ali como cabo eleitoral, aquele que está utilizando indevidamente a associação. Ele não luta por isso, ele deixa para lá. E ele não percebe o quanto ele poderia transformar a própria vida dele, melhorando o bairro dele, se ele participasse daquela associação e se ele trabalhasse ativamente na política e se ele caísse para dentro mesmo e mostrando, eu tenho aqui a força do meu bairro inteiro que está indo contra. Quando ele quer fazer, ele consegue. Quando ele entende isso e ele vai atrás, ele consegue fazer. Só que muitas vezes a sociedade não sabe a força que ela tem e também, muitos já colocaram na cabeça, as associações só servem para político, mais nada. Isso é péssimo, isso é péssimo. Pois é, infelizmente isso acontece no Brasil e principalmente aqui em Teresópolis, né? Houve uma despolitização da população. A população, aos poucos, ela foi se acostumando com os presentes, com as benécias dadas pelos governos. Aliás, rapaz, eu sou contra Bolsa Família, Bolsa Gás, eu sou contra tudo isso, cara. Totalmente. Eu acho que quando se fala num país
sem fome é um país com emprego. Sim. É um país com Quando todo você mundo tem trabalhando. um sistema que realmente você tenha até ajuda para a pessoa que não pode, tipo, deficiente, que não tem condições de trabalhar, aí, ok, perfeito. Mas quando você Deficiente cria... que não tem condições de que não tem trabalhar. condições de trabalhar. O que tem condições pode trabalhar e é bom para ele, é digno para ele. Mas quando você começa a criar essas bolsas que nós temos, em que tudo é dado pelo governo, na verdade não é dado pelo governo, é dado por cada um de nós. É lógico. E as pessoas, elas mesmas que recebem, não percebem que elas estão pagando por isso. Né? E aí acontece o que está acontecendo. Ninguém mais tem aquela vontade de mudar isso. O político também que começa a falar isso, começa a bater em cima dele, porque, não pode acabar com bolsa disso, com bolsa daquilo, não pode acabar com nada disso. E isso aí, na verdade, só faz com que o país acabe cada vez pior, com que a sociedade acabe piorando cada vez mais e sendo cada vez mais miserável, que alguns políticos querem usar isso em benefício próprio. Essa porcaria começou lá atrás, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Quando ele inventou esse negócio, nem me lembro qual era o nome. Era Bolsa Escola. Bolsa Escola. Bolsa Escola. Quando ele inventou essa porcaria, isso veio de governo em governo. E bolsa isso, bolsa aquilo, agora é o Bolsa Família, né? Isso mantém a pessoa na miséria, na pobreza e sem vontade de trabalhar. Eu vou trabalhar para quê? Eu ganho comida todo mês, para mim, comendo, almoçando e jantando, tá bem. Infelizmente, as pessoas pensam assim, me dá um comercial, a gente volta já conversando com o doutor Ricardo num momento tão importante que é o momento de eleições em Teresópolis, aliás, no Brasil inteiro. A gente volta já.